Boa tarde a todos, que Jesus nos envolva, nos abençoe, nos fortaleça nesta tarde de sexta-feira, para que possamos prosseguir a nossa caminhada por esse planeta de provas e expiações. Vamos, neste momento, dar prosseguimento aos estudos do livro A Gênese de Kardec, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Nós estamos aqui no capítulo 3, estamos terminando esse capítulo, estamos aqui no item número 20, né? Destruição dos seres vivos uns pelos outros. A destruição recíproca dos seres vivos é uma das leis da natureza, que à primeira vista parece se conciliar menos com a bondade de Deus. Pergunta-se, por que fez uma necessidade de se entredevorarem para se nutrirem às expensas uns dos outros? Para aquele que não vê senão a matéria, que limita a sua visão à vida presente, com efeito, isso parece uma imperfeição na obra divina. E que, em geral, os homens julgam a perfeição de Deus sob o seu ponto de vista. Seu próprio julgamento é a medida da sua sabedoria e pensam que Deus não saberia fazer melhor do que eles mesmos fazem. Sua vista curta, não lhes permitindo julgar o conjunto, não compreendem que um bem real pode sair de um mal aparente. O conhecimento do princípio espiritual, considerado em sua essência verdadeira, e da grande lei da unidade que constitui a harmonia da criação, pode dar ao homem a chave desse mistério e mostrar-lhe a sabedoria providencial e a harmonia, precisamente onde não via senão uma anomalia e uma contradição. A verdadeira vida do animal, quanto a do homem, não está mais no envoltório corporal do que no vestuário. Ela está no princípio inteligente, que preexiste e sobrevive ao corpo. Esse princípio tem necessidade do corpo para se desenvolver pelo trabalho que deve cumprir na matéria bruta. Usa-se o corpo nesse trabalho, mas ao espírito não se usa, ao contrário, dele sai a cada vez mais forte, mais lúcido e mais capaz. Que importa, pois, que o espírito mude mais ou menos frequentemente de envoltório? Por isto, não é menos espírito, é absolutamente como se um homem renovasse 100 vezes o seu vestuário num ano, e por isso não deixaria de ser o mesmo homem. Pelo espetáculo incessante da destruição, Deus ensina aos homens o pouco caso que devem fazer do envoltório material e suscita neles a ideia da vida espiritual, em lhes fazendo desejá-la como uma compensação. Deus disse-a, não poderia chegar ao mesmo resultado por outros meios, e sem obrigar os seres vivos a se entredestruírem. Se tudo é sabedoria na sua obra, devemos supor que essa sabedoria não deve falhar mais sobre esse ponto do que sobre os outros. Se não o compreendemos, é preciso atribuir ao nosso adiantamento. Todavia, podemos experimentar, procurando-lhe a razão, tomando por bússola este princípio. Deus deve ser infinitamente justo e sábio. Procuremos, pois, em tudo sua justiça e sua sabedoria, e inclinemo-nos diante do que ultrapassa o nosso entendimento. Uma primeira utilidade que se apresenta nessa destruição
utilidade puramente física, é verdade, e os corpos orgânicos, não se mantêm senão com a ajuda da matéria orgânica. Só essas matérias, contendo os elementos nutritivos necessários à sua transformação, os corpos, instrumentos da ação do princípio inteligente, tendo necessidade de serem incessantemente renovados, a providência os faz servir à sua manutenção mútua. É por isso que os seres se nutrem uns dos outros. É então o corpo que se nutre do corpo, mas o espírito não é nem aniquilado, nem alterado, não é senão despojado do seu envoltório. Há, por outro lado, considerações morais de ordem mais elevada. A luta é necessária ao desenvolvimento do espírito. É na luta que ele exerce as suas faculdades. Aquele que ataca para obter a sua nutrição é aquele que se defende para conservar a sua vida. Rivalizam em astúcia e inteligência e aumentam por isso mesmo suas forças intelectuais. Um dos dois sucumbe, mas que, em realidade, o mais forte ou o mais hábil retirou do mais fraco seu vestuário da carne, nenhuma outra coisa. O espírito que não está morto retomará um outro corpo mais tarde. Nos seres inferiores da criação, naqueles em que o senso moral não existe, ou a inteligência ainda não substituiu o instinto, a luta não poderia ter por móvel senão a satisfação de uma necessidade material. Ora, uma das mais imperiosas necessidades é a da nutrição. Lutam, pois, unicamente para viver, quer dizer, para agarrar ou garantir uma presa, porque não poderiam ser estimulados por um motivo mais elevado. É nesse primeiro período que a alma se elabora e ensaia para a vida. No homem, há um período de transição, do qual ele se distingue com dificuldade do animal. Nas primeiras idades, o instinto animal domina e a luta tem ainda por motivo a satisfação das necessidades materiais. Mais tarde, o instinto animal e o sentimento moral se contrabalançam. O homem então luta não mais para se nutrir, mas para satisfazer a sua ambição, seu orgulho, a necessidade de dominar. Para isso, lhe é ainda preciso destruir. Mas à medida que o senso moral predomina, a sensibilidade se desenvolve, a necessidade da destruição diminui, acaba mesmo por se apagar e se tornar odiosa. Então o homem tem horror ao sangue. Entretanto, a luta é sempre necessária ao desenvolvimento do espírito, porque mesmo chegado a esse ponto que nos parece culminante, está longe de ser perfeito. Não é senão ao preço da sua atividade que adquire conhecimentos, experiência e que se despoja dos últimos vestígios da animalidade. Mas desde esse momento, a luta, que era sangrenta e brutal, torna-se puramente intelectual. O homem luta contra as dificuldades e não mais contra os seus semelhantes. Bom, vamos prosseguir no capítulo número 4, o papel da ciência na Gênese. Primeiro tópico, a história da origem de quase todos os povos antigos se confunde com a sua religião. Por isso, os seus primeiros livros foram livros religiosos, que, como todas as religiões,
se prendem ao princípio das coisas que são também o da humanidade. Deram sobre a formação e disposição do universo explicações em relação com o estado dos conhecimentos da época e dos seus fundadores. Disso resultou que os primeiros livros sagrados foram, ao mesmo tempo, os primeiros livros de ciência, como foram durante muito tempo o único código das leis civis. Nos tempos primitivos, os meios de observação eram necessariamente muito imperfeitos. As primeiras teorias sobre o sistema do mundo deviam estar maculadas por erros grosseiros, mas tivessem sido esses meios tão completos como são hoje, os homens não teriam sabido deles se servir. Aliás, não podiam ser, senão o fruto do desenvolvimento da inteligência e do conhecimento sucessivo das leis da natureza. À medida que o homem avançou no conhecimento dessas leis, penetrou os mistérios da criação e retificou as ideias que fez sobre a origem das coisas. O homem foi incapaz de resolver os problemas da criação até o momento em que a chave deles lhe foi dada pela ciência. Foi necessário que a astronomia lhe abrisse as portas do espaço infinito e lhe permitisse nele mergulhar seus olhares, que pelo poder do cálculo pudesse determinar com precisão rigorosa o movimento, a posição, o volume, a natureza e o papel dos corpos celestes, que a física lhes revelasse as leis da gravidade, do calor, da luz e da eletricidade, que a química lhe ensinasse as transformações da matéria e a mineralogia, os materiais que formam a crosta do globo, que a geologia lhe ensinasse a ler nas camadas terrestres a formação gradual desse mesmo globo. A botânica, a zoologia, a paleontologia e a antropologia deveriam iniciá-lo na filiação e na sucessão dos seres organizados. Com a arqueologia, pôde seguir as marcas da humanidade através das idades. Todas as ciências, em uma palavra, completando-se umas com as outras, deveriam trazer o seu contingente indispensável para o conhecimento da história do mundo. Na sua falta, o homem não tinha por guia senão as suas primeiras hipóteses. Também, antes que o homem possuísse esses elementos de apreciação, todos os comentaristas da Gênese, cuja razão se furtava às impossibilidades materiais, volteavam no mesmo círculo, sem poderem dele sair. E não o puderam, senão quando a ciência abriu o caminho, abrindo brecha no velho edifício das crenças. E então tudo mudou de aspecto. Uma vez encontrado o fio condutor, as dificuldades foram prontamente aplainadas. Em lugar de uma gênese imaginária, teve-se uma gênese positiva e, de alguma sorte, experimental. O campo do universo se estendeu ao infinito. Viu-se a Terra e os astros se formarem gradualmente, segundo leis eternas e imutáveis, que testemunham bem melhor a grandeza e a sabedoria de Deus do que uma criação miraculosa saída de repente do nada, como uma mudança de objetivo por uma ideia súbita da divindade, depois de uma eternidade de inação. Uma vez que é impossível conceber a Gênese sem os dados fornecidos pela ciência, pode-se dizer com toda a verdade que a ciência
está chamada a constituir a verdadeira Gênese, segundo as leis da natureza. No ponto em que chegou, no século XIX, a ciência resolveu todas as dificuldades do problema da Gênese. Seguramente, não mais é incontestável que lhe destruiu sem retorno todos os erros capitais e que lhe colocou os mais essenciais fundamentos sobre dados irrecusáveis. Os pontos ainda incertos não são propriamente falando senão questões de detalhes, cuja solução, qualquer que ela seja no futuro, não poderia prejudicar o conjunto. Aliás, malgrado todos os recursos dos quais pôde dispor, faltou-lhe até este dia um elemento importante, sem o qual a obra não poderia estar jamais completa. De todas as gêneses antigas, a que mais se aproxima dos dados científicos modernos, malgrado os erros que ela encerra e que hoje são demonstrados até a evidência, é incontestavelmente a de Moisés. Alguns dos seus erros são mais aparentes do que reais e provêm, seja da falsa interpretação de certas palavras, cujo significado primitivo se perdeu, passando de idioma em idioma pela tradução, ou cuja acepção mudou com os costumes dos povos, seja pela forma alegórica particular ao estilo oriental, e das quais tomou-se a letra em lugar de procurar-lhe o espírito. A Bíblia contém evidentemente fatos que a razão desenvolvida pela ciência não poderia hoje aceitar, e outros que parecem estranhos e repugnam porque se prendem a costumes que não são mais os nossos. Mas, ao lado disso, haveria parcialidade, não reconhecendo que ela encerra grandes e belas coisas. A alegoria nela tem um lugar considerável e sob esse véu esconde verdades sublimes que aparecem se procura o fundo do pensamento, porque então o absurdo desaparece. Porque não foi levantado esse véu mais cedo? De uma parte foi a falta de luzes que apenas a ciência e a filosofia podiam dar, e por outro lado, o princípio de imutabilidade absoluta da fé, resultado de um respeito muito cego pela letra, sob o qual a razão deveria se inclinar e, por consequência, o medo de comprometer os funcionamentos de crenças estabelecidas, sob o sentido literal. Estas crenças, partindo de um ponto primitivo, houve o receio de que, se o primeiro anel da cadeia viesse a se romper, todas as malhas da rede acabariam por se separar. Por isso, fecharam-se os olhos mesmo assim, mas fechar os olhos sobre o perigo não é evitá-lo. Quando um edifício cede, não é mais prudente substituir imediatamente as pedras, mas por boas, antes de esperar, por respeito à antiguidade do edifício, que o mal se torne sem remédio e que seja preciso reconstruí-lo de alto a baixo. Vamos parar por aqui, para na próxima semana darmos continuidade a esse capítulo 4, sobre o papel da ciência na Gênese. Vamos parar por aqui, agradecendo a presença de todos vocês, que vocês façam um bom proveito dessa leitura, porque a busca do conhecimento não pode parar. E conhecimento é luz, ignorância
retrevas. Uma ótima tarde a todos, um excelente final de semana, muita paz e muita luz.